Tudo é uma questão de análise, de olhar para dentro do próprio negócio e fazer gerar o valor de uma forma diferente e aí investir de uma forma inteligente. O empresário, ele diz, quando você fala, bom, você tem que contratar uma agência e investir no seu marketing para aumentar as suas vendas, seu faturamento. O empresário diz o quê? Mas eu não tenho verba, eu não tenho caixa para isso. Às vezes a gente ouve essa questão. E na verdade, não é uma questão dele não ter verba, dele não ter caixa para isso. A questão é que ele não está olhando para o caixa dele. O lucro é sanidade e o caixa é rei. Ou seja, não importa quanto eu faturo, o que importa é o dinheiro que eu vou colocar no meu bolso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira e você está conosco aqui ouvindo a gente falar sobre crescimento de empresa, alavancas de crescimento de empresa. Nós somos da C3D Web, a agência de marketing digital, e está comigo aqui como host nesse podcast a Francine Nunes. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Sempre. E nós vamos falar sobre como finanças pode alavancar crescimento. O nosso tema super interessante hoje, como trazer mais lucratividade para a sua empresa crescer. Às vezes eu encontro empresários que querem crescer, aumentar marketing, aumentar vendas, mas falam, poxa Alex, eu não tenho dinheiro nem para gastar no Google. O que você acha? Vem conosco nesse episódio e apresentar como melhorar aí esse DRE, como melhorar a lucratividade da última linha do DRE. E para falar sobre esse assunto que é tão importante, que a gente precisa se aprofundar tanto, nós estamos hoje aqui com o Wagner Bergamin, que ele é CEO da empresa Rengal Consultoria. Ele vem de uma carreira na área de contabilidade, de gestão e tem já alguns anos aí atendido empresários para ajudá-los nesta área de finanças e como melhorar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex. Obrigado, Fran. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vou contribuir com tudo que eu puder para ajudar os empresários que estão ouvindo e assistindo esse podcast com todo esse processo de crescimento que a gente está citando. Não, já começa me ajudando. Legal. Eu quero que você me diga como que as empresas que querem contratar a nossa agência, que não tem dinheiro, que fica falando assim, será que o Google vai me ajudar a crescer? Será que se eu gastar com marketing? E eu sempre acho que se o cara quer crescer, a primeira alavanca que ele tem que puxar é a alavanca de marketing e vendas. Porque se entrar mais clientes, entra mais dinheiro e alguns outros problemas vai ficando mais fácil de resolver, de pessoas, de gestão. Só que às vezes o empresário já está no vermelho e ainda tem que contratar uma agência e gastar no Google, não é? Ele fala, mas não está me sobrando esse dinheiro. Tem que entrar primeiro o time do Wagner e abrir espaço aí no caixa, Wagner. Alex, aí é que mora o perigo, vamos dizer assim, né? Porque o empresário, ele diz, quando você fala, bom, você tem que contratar uma agência e investir no seu marketing para aumentar as suas vendas, seu faturamento. O empresário diz o quê? Mas eu não tenho verba, eu não tenho caixa para isso. Às vezes a gente ouve essa questão. E na verdade, não é uma questão dele não ter verba, dele não ter caixa para isso. A questão é que ele não está olhando para o caixa dele. Porque se ele olha para os custos, para as despesas dele, possivelmente ele consegue reduzir ali 10%, 15%, 20% de custos fixos dele e aí direcionar o investimento que ele já tem. Não é que ele vai ter que gerar um novo investimento para investir em marketing. Ele, com os próprios recursos da empresa que estão alocados de uma forma não tão interessante para o negócio dele, ele otimiza aquilo e aí gera capacidade para investir em marketing. Então, tudo é uma questão de análise, de olhar para dentro do próprio negócio e fazer gerar o valor de uma forma diferente e aí investir de uma forma inteligente. Sim. Esse é um ponto. Parece que o empresário, pequenas e médias empresas principalmente, né? Ele não tem um gerente financeiro. Perfeito. Então vamos supor, ele geralmente é ele mais um sócio, ele geralmente cuida do marketing e vendas, o outro sócio da operação. Ele não tem tempo para olhar esses números e é muito bem-vindo consultorias como a sua, como a Rengal Consultoria, que vai ajudá-lo a olhar para isso, vai ajudá-lo a priorizar. Mas esse pessoal que está nos ouvindo agora, se ele tivesse que fazer uma primeira coisa, um primeiro dever de casa... Um primeiro indício, né? Vamos pesquisar. Sabe, o cara, se ele vai no médico, ele tá meio batendo com as bielas, batendo pistão, o médico falou, cara, para de fumar, para de beber... Começa por aí. Às vezes uma dica rápida que você fala, Alex, se o cara começar a fazer isso,
já começa a colocar. Quando você fala cortar custos, eu entendo, mas ele não tem tempo. O que ele poderia olhar, às vezes, rápido? O que você enxerga na sua experiência com um case que você fala, Alex, às vezes eu sempre vejo um abacaxi aqui. Você já tem alguma coisa assim? Tem algumas. Vou falar uma delas. Se ele está no vermelho, se ele está usando cheque especial todos os meses ou com alguma frequência, primeiro ele precisa... uma dica aqui do cheque especial, não era nem isso que eu ia falar, mas também é importante, são várias, né? Se ele está usando um cheque especial, pouca gente conhece que existem outras modalidades mais baratas com a mesma finalidade. Por exemplo, vários bancos adotam o nome conta garantida, caixa reserva, e isso é muito mais barato. Às vezes até a metade do que o cheque especial. Sim. Então, você vê, uma coisa rápida. Reduz os juros já. Pela metade. Então, tem empresas que pagam R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000 de juros de cheque especial por mês. Só aí você consegue girar um caixa economizando e pagando menos juros. Será que tem gente que ainda não sabe também que existe o Pronamp ou de repente Finame é mais para comprar máquina, né? Deixa eu dar uma dica até aproveitando, aí vão ser várias dicas, né? O propósito é esse mesmo. Sim. Pouquíssima gente conhece o banco chamado Desenvolve SP. Verdade. O pessoal de tecnologia conhece mais, viu? Olha aí. O pessoal de tecnologia, porque existe uma linha especial. Sim, exatamente. Para tecnologia. Mas ele está liberado para qualquer um que bater ali nas regrinhas. Exatamente. Então, assim, basicamente, Desenvolve SP fomenta créditos para as pequenas empresas e as condições que você consegue por lá, que são linhas governamentais, tipo BNDES, Finame, etc. Só que as condições, porque você consegue um Pronamp, um BNDES via bancos tradicionais, mas normalmente com condição de pagamento, isso para pequenas empresas, tá? Que às vezes o crédito chega de forma reduzida para pequenas empresas. Porque o banco vai calcular o risco dele também. Exatamente. Vai ter o spread do banco, né? Ele vai botar o pedágio dele, né? Então a taxa hoje normalmente de uma linha dessa via banco tradicional, ela vai girar em 15% a 20% ao ano, só que com 36 meses para pagar, com alguma pouca carência. Resumidamente, Desenvolve SP você consegue pagar em até 60 meses com 12 meses de carência e com juros de mais ou menos 1% ao mês. Ou seja, tira ele daquele ciclo infinito do cheque especial. Exatamente. Tira o nariz do cara para fora da água. Aí outra dica, a gente está falando de cheque especial, mas complementando com essa parte do vermelho ainda, né? Às vezes ele tem lá 1, 2, 3 empréstimos capital de giro e que aquilo pesa, no fim das contas, para o negócio dele. Seja refinanciando tudo com o banco próprio ou, de novo, com o Desenvolve SP, você às vezes, só por aí você resolve o problema. Vários clientes nossos, eu já resolvi o problema deles só trocando isso. Porque a operação gerava resultado positivo, o passivo era tão importante que comia toda a margem do negócio, trocou a dívida e resolveu o problema do cliente. Tem um dinheiro fácil em cima da mesa aí, né? Tem. Porque... Ou seja, uma empresa que estava gastando 10 mil de juros em cheque especial passa a economizar quase 5, 6 mil por mês. E vamos colocar isso do lado do marketing vendas, que eu comecei falando que marketing vendas para mim é a principal alavanca, pelo menos na grande maioria das empresas. Com 10 mil, quantos leads que a gente não gera para essa empresa, Fran? Vamos supor, se for uma construtora, se for uma clínica veterinária, quantos leads, quantos clientes novos, vamos colocar num cenário negativo. De gerar um lead, um cenário negativo de gerar lead a R$200 cada lead. Com 10 mil de mídia. A gente tem um setor que tem um custo de aquisição alto, que a gente, com 10 mil, a gente chega a gerar 100 leads por mês, e ainda com custo de aquisição alto, não um custo de aquisição baixo. Então, você vê, já caindo bem. Então, às vezes, é um dinheiro que o cara não está enxergando. Se ele enxergar e colocar isso no marketing de vendas, com 10 mil dá para você contratar um SDR se você quiser. Uns R$2.500, um SDR. Perfeito. Contrata uma agência aí para você começar a dar os primeiros passos e coloca uma grana no Google, você já começa a sentir seu WhatsApp pular mais forte. E porque existem outros problemas nas finanças para enfrentar que são mais difíceis, né? Ter que reduzir folha já não é uma coisa tão fácil de mexer, né? Mas, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou muito sobre a questão do empréstimo. Aí me veio na cabeça o seguinte.
A gente sempre fala sobre a alavanca da venda, nós do marketing, porque a gente sabe que a empresa que não vende é uma empresa que não fatura. Acabou, pronto. Aí. Mas, conceitualmente, eu sempre tive muito uma coisa na minha cabeça. Fora as áreas de nas áreas de serviço também, né? A gente também tem que pensar porque a margem de lucratividade é o ponto. Mas eu sempre digo assim, aquilo que quando você compra mal, você vende mal. Né? Se você tem uma baixa negociação na compra, o seu produto final vai ter um custo muito mais caro. E se você tem uma negociação ruim na prestação de serviço, o seu serviço também vai ter um custo mais alto. Ou seja, você não vai ser competitivo no mercado. Então, o fator compra também tem que ser uma alavanca a ser analisada nesse aspecto de recuperação de lucratividade para que a gente possa ter aí um dinheiro sobrando para marketing e vendas? Perfeito, Fran. Eu costumo dizer que o empresário tem que olhar o negócio dele por blocos. Então, a venda ela é muito importante, mas eu digo que tão importante, ou às vezes até mais importante do que a venda, é como você compra, o custo. O custo, para mim, ele é o coração do negócio. Então, tem muita gente que fatura muito. Posso contar um caso aqui, um case, né? Uma vez eu entrei num cliente, era uma empresa de engenharia, e aí um dos sócios disse assim para mim, você pode até fazer o seu trabalho, mas, enfim, tem alguma coisa muito estranha mesmo, porque assim, eu faturo 1 milhão por mês, e não tem como uma empresa que fatura 1 milhão ter resultado negativo. Essas foram as palavras dele. Eu disse, legal, me dá um mês aqui, algumas semanas, um mês que Vou a gente dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. E aí fiz o trabalho, a gente foi lá, fui me aprofundando nos números. E é óbvio, né? Ele comprava mal, o custo dele, todas as compras, as aquisições, os tomadores de serviços no processo dele eram tudo de uma forma toda mal conduzida e óbvio que ele tinha prejuízo no final do mês. Então eu demonstrei, aí fiz lá um DRE, né? Enfim, e mostrei linha a linha para ele e ele começou a entender que o negócio dele sim tinha um prejuízo e que o problema não era a venda, porque ele, para o tamanho dele, para o que ele tinha de objetivo, aquele 1 milhão por mês era algo satisfatório em termos de receitas. Aí o problema era o custo. Então, quando eu disse que o empresário ele precisa analisar o negócio dele e ter ali os indicadores por blocos, custos, o CMV, o CPV do negócio é algo essencial. O faturamento, evidentemente, é importante. Ele tem que enxergar a representatividade das despesas fixas dele e, obviamente, entender o resultado operacional e se o passivo é tão representativo que ele precisa mexer como a gente falou anteriormente, ou seja, trocando linhas, utilizando algumas, como eu dei a dica aqui da Desenvolve SP, ou alguma linha mais barata, para que sobre caixa no final das contas no negócio dele. Tem uma frase que talvez vocês já ouviram, ela é bastante utilizada até no mundo da internet, né? Que diz assim, olha, o faturamento é vaidade, o lucro é sanidade e o caixa é rei. Ou seja, não importa quanto eu faturo, o que importa é o dinheiro que eu vou colocar no meu bolso. Há alguns anos atrás, isso foi esquecido porque foi um período de crescimento das startups que ninguém olhava o caixa. Então, o dinheiro estava fácil. Os fundos comprando tudo. Verdade. Então você tinha empresas como a Uber, sem precisar dar lucro, valendo bilhões e bilhões. Você tinha a WeWork, que chegou a ser... A WeWork chegou a valer, se não me falha a memória, quando ela fez quando ela estava com ações, 40 bilhões. Bacana, né? De dólares e não dava lucro. Quando essa onda passou, e aí até as big techs começaram a falar, opa, gente, pera lá, cadê o caixa dessa Não empresa? é assim, fatura, eu não vejo dinheiro. Tem que ver dinheiro. O jogo que eles jogam é um jogo diferente das pequenas e médias empresas. Eles não olham só o lucro, eles olham o equity. Sim. Então, vocês dois têm uma empresa, uma startup de canecas personalizadas, que tem uma tecnologia que não sei lá o quê, e vocês não estão olhando o lucro. Mas vocês estão olhando que eu, que sou um grupo gigante... Estou de olho em você. Eu estou de olho em vocês, e vocês não estão de olho em fazer lucro. Vocês só querem crescer a qualquer custo, e tá tudo bem. Esse é o jogo do equity, porque vocês vão pegar a primeira série de investimentos, que é a Series A, e vai
um fundo botar um Series A, bom, agora não mais, né? Que isso aí dá uma secada, mas vai colocar 10 milhões na sua empresa para crescer. Eles também não querem saber do lucro. Aí você tem mais 2 anos para socar a bota, crescer, entrar num novo grupo, um novo fundo, um Series B, que vai me injetar 50 milhões. Aí vocês estão vendendo caneca até para Mongólia. Aí, vocês, às vezes, os sócios, já fazem o exit. Já bota o dinheiro no bolso, os primeiros investidores, o fundo, primeiro investidor, já bota dinheiro no bolso e tá tudo certo. Esse jogo sempre funcionou. Mas para pequena e média empresa, ela não tem como ficar só olhando o equity. Só que de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, esse jogo também mudou. Aí você vê empresas monstro querendo botar dinheiro no bolso. Exato. Então a Amazon demitindo. Até a Apple que não demitia, a Apple demitindo. O Elon Musk foi lá e... Isso daí não foi nem um layoff, né? Isso daí foi o bem brasileiro facão. É verdade. Foi o facão. Por quê? Todo mundo de olho no caixa. E isso então nunca foi tão sério, olhar o caixa. Eu já quebrei uma empresa por não olhar o caixa. Eu faturava alto, então eu tinha um paradigma desse cara. Eu faturava muito alto, na época era turismo, e não olhava o caixa. Hoje a única coisa que eu olho é margem, se a margem e o caixa. Então parece que esse é o jogo, pelo menos para os próximos anos, né? Todo mundo querendo gerar caixa. Até Netflix. A gente precisa gerar caixa aqui. Tá todo mundo querendo gerar caixa. Mas falando de caixa, ainda voltando na questão da compra que você fala que é uma das coisas mais importantes, eu acho que voltou-se a olhar a empresa como eu vou comprar. Eu vou comprar para 21 dias, 40, né? E para quanto eu vou pagar? Como eu vou pagar isso? Porque até então, uma empresa que fatura 1 milhão por mês, você fala, poxa, eu vou comprar um pallet de determinada coisa, eu tenho dinheiro, vou pagar. Perfeito. Mas espera aí. E no final do mês? Isso vai ter equilibrado ou vou entrar no vermelho? Até pouco tempo atrás, o pessoal não estava mais olhando isso. Ele estava socando a bota. Eu quero negociação e boa. E agora, com essa visão que vem retomando das empresas de manter caixa, que é uma coisa tão importante que não deveria ser abandonada nunca, independente de ser startup ou não deveria ser abandonada nunca, ficou essa questão do faturamento. E aí eu falo, o papel da consultoria nesse formato, ele é imprescindível? Porque assim, normalmente você pega empresas que já tem ali uma área financeira, a pessoa já está acostumada, deve ser meio difícil você chegar ali para aquela pessoa do financeiro e falar, viu, você não vai mais pagar assim, eu não quero mais que você pague assim, você vai pagar dessa forma. Conta pra gente, como é que é esse desafio? Vou pegar a tua pergunta, né, na tua colocação e emendar na pergunta que o Alex fez quase de início, né, porque o empresário, quando ele disse, né, poxa, o que o empresário precisa fazer? Quais ali 1, 2, 3 pontos que ele precisa olhar naquele momento? E aí emendando com a tua colocação. Primeiro ponto, a gente tem que separar aqui, porque ou o empresário, ele mesmo faz o financeiro dele, ou ele tem uma pessoa, uma equipe. Quando ele mesmo faz, é um problema duplo. Porque ele mistura o caixa. Além disso, né, isso é muito frequente, ele mistura... O caixa da empresa paga o jantar da família no fim de semana. Conta pessoal, com conta da... Eu, particularmente, não olhando num aspecto contábil, eu ainda consigo administrar isso de uma maneira, não sigo a ferro e fogo, que contabilmente você não pode fazer isso, é verdade, mas na prática acontece muito. Então, como que você resolve isso? Com outras questões. Mas se ele então cuida do financeiro e a empresa está no vermelho, e se ele cuida do financeiro, normalmente o empresário ele é um técnico do produto ou do serviço dele, ou ele é um comercial da empresa dele. Você concorda comigo que ele não está tendo tempo para focar naquilo que vai gerar valor para o negócio dele? Sim. Não que finanças não seja importante, mas ele vai mergulhar naquilo ali. Quem está com caixa no vermelho ou falta de caixa, ele fica desesperado, ele não dorme, ele fica desesperado. Meu Deus, onde eu arrumo mais dinheiro? Eu preciso de dinheiro. E isso consome muito do empresário. E ele não tem tempo para focar em vendas, em custos, onde que está... Ou no produto. No produto, na equipe. Criar uma forma para sair desse buraco, então jamais. Vira um ciclo que é difícil sair dele. Sim. Então,
Ou é esse cenário, ou o outro cenário é que ele tem uma pessoa que... Olha o problema, normalmente essa pessoa do financeiro é alguém indicado, é alguém da família, é um parente... Alguém de confiança, alguém né? de Que eles falam. confiança. E eu já ouvi uma pessoa dizer uma frase que não saiu da minha cabeça. Ela diz assim, ó, se o seu financeiro, você classifica ele como uma pessoa da sua extrema confiança, e isso é o fator mais relevante para você ter essa pessoa contigo no financeiro, demite ela agora. Porque se ela é... Se a maior qualidade é você ter confiança nela, você imagina que ela é uma pessoa que nunca vai te roubar, por exemplo... demite ela agora, porque ela não tem qualidade técnica para estar no financeiro do seu negócio. E normalmente esses casos acontecem quando é um parente, um amigo, um conhecido que está à frente do financeiro. Que não tem know-how para isso e tá lá. Exato. Óbvio Fazendo que tem, de uma forma... Amadora. amadora. que pode ser sim, já peguei vários casos nesse contexto, inclusive, que a pessoa é de extrema confiança, mas infelizmente não teve um preparo, não teve um estudo, uma qualificação na Se a área gente pensar financeira. numa finança um pouquinho mais avançado do que um DRE, o cara não sabe fazer curva ABC, ele não sabe fazer taxa de crescimento, ele não tem aquela mentalidade de se vale a pena a empresa se alavancar ou não. Ou até ele mesmo, não vai ter essa inteligência. ou até mesmo uma coisa simples como eu acabei de falar, que é uma pessoa que não tem uma formação, ela não consegue definir se ela paga à vista, Exato. se ela paga a prazo, se ela paga para 21 dias, se ela renegocia, se ela vai negociar em, sei lá, 30, 90, 60, né? E assim vai. Ela não consegue ter essa noção, porque ela não tem noção de fluxo de caixa. E ela só está olhando para o passado, né? Isso. Ela não consegue olhar o futuro. E aí, Fran, entrando mais nesse ponto que você citou, quando ainda você está no vermelho, independente se você tem uma pessoa, né, no financeiro, ou você faz o financeiro, você está mergulhado ali, você não tem a condição de enxergar ou a luz no fim do túnel, ou o que está gerando de fato de problema para você atacar naquilo e criar uma solução. Mais uma das dicas, né, que a gente vai falando aqui, e é importantíssimo, e a pergunta da Fran, a colocação da Fran foi excelente, o empresário, se ele não tem clareza sobre isso, ele precisa analisar, a gente chama tecnicamente, às vezes são os nomes chatos, né, mas é o ciclo financeiro do negócio. Então ele tem que entender se o prazo médio, todos os recebimentos dele, o prazo médio destes recebimentos está menor ou maior do que o prazo dos pagamentos. Sim. Porque é isso que vai acontecer. Se a empresa, às vezes, ela pode estar sadia, ela pode gerar lucratividade, mas se ele recebe o contas a receber dele, todos os recebimentos, ele recebe com um prazo muito maior do que ele tem que pagar as contas, vai faltar caixa. E isso pode gerar um buraco que, mesmo com a lucratividade, ele pode estar gastando de forma desnecessária, pode estar pagando juros, porque ele tem que financiar o caixa dele. Então, vou dar um exemplo. Você vendeu hoje para 30 dias. Você vai receber daqui 30 dias. Só que você tem que pagar lá o seu funcionário, você tem que pagar o seu fornecedor, principalmente, à vista. Fiz uma boa negociação, acontece, tá? Consegui 10% de desconto, só que tive que pagar à vista o fornecedor, mas seu caixa permitia isso? Foi vantajoso para você esses 10%? Foi vantajoso? Aí eu paguei 10%, consegui com 10% de desconto e paguei um cheque especial de 13%. E o Brasil tem essa mania de vender 10 parcelas, né? Nós brasileiros adoramos pagar 10 parcelas. Às vezes o empresário às vezes não calcula bem, né? Não calcula. Porque daí se ele quiser fazer um adiantamento desses recebíveis, a Master, a Visa vai cobrar um pedágio, né? Por exemplo, tem muitas empresas... Um bom pedágio. Tem muitas empresas que operam com uma margem de lucratividade, margem de contribuição, com 5%, 7%, espremida a margem. Principalmente quem é distribuidor, quem opera com produtos. Se você faz antecipação, você vende em 10 vezes e faz uma antecipação do recebível, acabou. Você está tendo prejuízo. Eles vão te cobrar 4%, 5%. Ou mais, se você vendeu em 10 ali, às vezes a administradora cobra até, dependendo do seu tamanho, dependendo do volume da negociação, 2% ao mês. Se você vendeu em 10, o prazo médio é 5%, 2% por mês, 10% na operação. Por isso que... E só cortando, o que você acabou de falar é muito interessante, porque eu lembro muito bem do período de transação em que eu trabalhei no programa de transação em que era VisaNet e virou Cielo, né? Antes de conhecer o Alex, trabalhar com ele e tal.
eu trabalhei nesse processo, né, da migração, e eu tive oportunidade de conversar com muito empresário, médio empresário, ou empresas que tinham filiais que trabalhavam com a maquininha da VisaNet. E a grande maioria deles me perguntava sobre a antecipação de recebíveis. E quando eu fazia o cálculo, porque é um cálculo de juros composto, a pessoa não presta atenção, né? Exato. A pessoa não presta atenção. Você fala assim, você antecipa o recebível, você vai pagar 6%. Porém, às vezes chega a ser quase 2% por parcela antecipada de juros composto. Então, a conta, às vezes, é absurda, cara. Come e chega a comer 30% do que você ia receber. Uma coisa louca, muito louca. Só que a pessoa, no desespero de precisar de caixa naquele momento, ela fala, eu vou matar o meu lucro, eu vou assumir esse prejuízo porque eu preciso de dinheiro agora. Ou seja, ela acha que está resolvendo um problema, mas ela está arrumando outro. Porque ela não tem aquele recebível para o futuro. Exato. Enquanto a gente hoje, né, a gente presta consultoria para algumas empresas, né, e eu costumo falar o seguinte: antes de você começar a ir atrás de alternativas para você suicidar o seu negócio, porque para mim é um suicídio, fazer um negócio desde do nada, sem planejamento, começa a olhar para o seu próprio produto, porque a gente fala da regra da macieira ou da biblioteca, né? Existem livros que estão embaixo, é mais fácil de pegar. Existem maçãs que estão mais fáceis de você pegar. O que está mais fácil de você vender agora? O que está mais fácil de você ofertar no mercado que você consegue levantar um caixa rápido? E, de repente, você reduz a sua margem de lucratividade da venda, mas você consegue receber um valor agora. Gira, né? Você gira alguma coisa agora, né? Então, veja como é importante, muitas vezes, você ter essa tomada de decisão, não frenética do desespero do cara. Tô no vermelho, de onde eu vou tirar dinheiro? Tô no dinheiro, né? De onde eu vou tirar o dinheiro? E você ter outras alternativas para você seguir sem sair correndo de alternativas que vão ser um suicídio financeiro. Sem dúvida. E, normalmente, quando você está no vermelho, as suas decisões são as piores. Porque você não tem... A cabeça, ela não fica... Você não tem tranquilidade para você tomar a decisão de uma forma até que você talvez analisaria ali com um pouco de tranquilidade. Porque você mergulha naquele universo. É um absurdo. Isso interfere, inclusive, até em relacionamentos. Tem gente que, quando a empresa está mal e você está no vermelho, a família vai para o espaço, etc. Um cuidado, inclusive, e a maioria das empresas hoje está. Reflexo, inclusive, de pandemia. Muita gente queimou o que tinha de gordura, ou se já não tinha gordura, já era. Piorou. Um outro fator importante disso, né? Aliás, de taxa de cartões, eu até sempre digo para os empresários o seguinte, olha, e tem muita gente que não faz o que eu vou falar, tá? Você se opera com recebimento através de administrador de cartões, débito, crédito, etc. Você tem que, no mínimo, a cada 3 meses... pegar lá o relatório da tua administradora, ver que taxa que você está pagando, taxa que eles estão cobrando no débito, no crédito, por antecipação, se for o caso, do parcelado, e fazer uma cotação de mercado. Isso os empresários não têm hábito de fazer isso. Tem que fazer. E eu frequentemente reduzo o custo para os clientes porque a gente adota esse critério. A cada 3 meses a gente joga para o mercado, faz ali uma concorrência e você consegue sempre baixar um pouquinho a taxa. Quando você não pega a administradora não cumprindo o que vocês haviam acordado de taxa. Existem empresas que são consolidadoras que elas sempre pegam. É verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, Alex e Fran. Infelizmente, né? Tem que ficar de olho em tudo, né? Eu digo, aí tem até algumas coisas, vou dar uma outra dica aqui, né? Que é, você tem que ter a conciliação. Se no teu financeiro você, a equipe, a pessoa que faz o seu financeiro, ela não concilia o que você vende, se está entrando no teu caixa, no banco, aquilo que você vendeu menos aquela taxa pactuada, já está uma outra falha ali. Sim. Eu já peguei vários casos de empresas que têm um faturamento X, razoável ou não, aí depende de tudo, do que é a tua expectativa de negócio. Ele não conferia se a grana entrava de fato na conta, não fazia conciliação bancária e estava tendo problema com essa parte. E quais problemas? Hoje tem muitos golpes no mercado. Quem opera com o mercado online tem vendas que acontecem e que são fraudadas. Se não me falha a memória, a pessoa que quando tem um cartão clonado, ela tem até 3 meses para abrir uma reclamação. A administradora, tendo uma reclamação dessa, via de regra, ela debita o valor da sua conta, que está lá com os cartões para receber, não te avisa. Não, é chamado chargeback. Não te avisa.
E se você não faz a conciliação, você não está nem sabendo que você Qual deixou que é de o receber. percentual? Ela vai lá Chargeback. simplesmente e pega o dinheiro de volta. E não é só isso. Onde que acaba tendo a falha? Às vezes é uma falha, obviamente, que às vezes é falta de seriedade da empresa a operadora do cartão. Mas muitas vezes, às vezes é uma falha de dígito. Porque se você pegar uma empresa que fatura 1 milhão, se a taxa do cartão dela é 2,3 e o operador digitou 2,35, o cara dá uma diferença pra caramba. Entendeu? Opa! Se é uma pessoa que fatura 10 mil, é outra história, entendeu? Sim. Mas é uma pessoa, né, 10 mil, tô falando de um Exato. pequenininho ali. Esse problema que a gente enfrenta nas empresas não tem um pouco de relação da nossa falta de educação financeira desde casa? Puxa, Alex, aí você tocou num ponto. Vai que ficando o resto da vida sem saber lidar com o dinheiro. eu vou tentar aqui resumir, porque isso é conversa para um podcast único, viu? Quando eu entro nesse assunto com alguém, eu sempre digo assim, olha, infelizmente, já existe, na verdade, hoje escolas, mas há escolas particulares que têm educação financeira dentro da grade curricular. Mas a escola pública não existe isso, tá? Então, para mim, 2 matérias que precisariam ser incorporadas no sistema de educação brasileiro são finanças e empreendedorismo. Ah, eu coloco mais uma. Qual? Tem que voltar a ética. A ética. Você sabe que meu Boa. filho... Ela meu tem que filho voltar. O meu filho tem empreendedorismo, A minha também. tem... a parte de ética ele tem dentro de filosofia. Cada escola tem um projeto, Que né? eu Tem achei projeto de bacana. liderança, empreendedorismo, Eu mas vai achei mudando as bacana. fases. Finanças, eu acho legal Mas isso. sem sombra de dúvida. E educação financeira. Porque às vezes a gente está aqui discutindo o problema dos empresários, mas é um problema profundo. Eu tenho um cliente que a gente se tornou amigos, a gente nos tornamos amigos, e ele abre muitas coisas para mim, e acho que faz parte dessa troca, que eu também aprendo muito com ele. E ele construiu uma casa agora, Fran. Ficou linda a casa dele, pô, ficou top, beira da praia. E ele brincou assim comigo, pô, eu sangrei a empresa para construir essa casa. Eu falei, pô, eu sei que você sangrou a empresa, porque eu trabalho para você. E faltou dinheiro para várias coisas, mas ele construiu a casa que ele queria. Aí ele falou, pô, eu acho que agora eu preciso me dedicar à empresa. Então, ele mesmo sendo um empresário experiente, ele desviava, bom, fica meio forte, né? Mas ele emprestava um pedaço das finanças Forçava, da empresa para fazer isso. E agora ele percebeu que ele poderia ter comprado máquinas. Ele trabalha com máquinas de locação para empresas de construção. Então, ele pode ter investido ali 3 milhões na casa, poderia comprar 10 máquinas. Essas 10 máquinas poderia estar comprando uma casa de... Ele poderia alugar essa casa de 5 milhões ou até financiar uma casa de 10 milhões, que as 10 máquinas pagaria A tranquilamente. lucratividade das máquinas. Isso. Então, nós, empresários, e eu me coloco, eu não fui educado financeiramente, eu só fiz merda com dinheiro. Até meus 30 anos, até meus 27, quando eu quebrei. Pensa num cara que só fez merda com dinheiro. Porque a pessoa que é pobre, pega dinheiro na mão, a gente não sabia o que fazer. É verdade. E aí, fui aprendendo a lidar com o dinheiro, que o dinheiro, ele tem uma capacidade de seduzir a pessoa que eu acho perigosa, porque o cara, ele compra um carro de 100 mil, não tá feliz, compra um carro de 200 mil, não tá feliz, vai para um carro de 500 mil, entendeu? Mas o que você falou sobre as finanças financeiras é só pegar os índices. Chega no final do ano, a grande maioria pega 13º ou pega lucro de empresa, alguma coisa pega, né? Exato. Algum dinheiro extra entra ali para aquela pessoa. A pessoa tá feliz da vida. Só que ela esquece que janeiro tem IPTU, IPVA, matrícula de escola, né? Material escolar. Ela esquece disso. Pagar as contas que Aí ela cata como que não houvesse um amanhã. Ela torra aquele dinheiro. E o pior, Fran, tem gente que não faz isso só no final do ano. Tem empresário que tá ouvindo a gente que faz isso todo mês e todo dia. Então, mas isso eu tô falando até na pessoa física que a gente tá falando. A pessoa torra o dinheiro e depois ela fala, caraca, o que eu vou fazer agora? Há poucos anos a gente tinha menos de 100 mil CPFs na Bolsa de Valores do Brasil, né? A gente tem, sei lá, hoje tem uns 3 milhões, Tem. melhorou. Mas ativos que de fato operam, não é 20%.
Então, nós brasileiros, nós somos muito ruins Sim. de finanças. Principalmente quando você entra em finanças assim num nível mais estratégico, finanças empresariais. E eu sei que você também além de estar ali na frente da Regal Consultoria como consultor, Wagner, e com certeza você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que profissionais como o Wagner são essenciais. Nós sempre contratamos consultoria. Eu gasto muito dinheiro com consultoria e com mentoria e eu nunca acho que é um dinheiro jogado fora. Sem sombra de dúvida. A gente passou por bastante mentoria o ano passado, estamos com mentoria de novo esse ano. Toma uns tapas na cara, né? Então, Investimento. Né? É um investimento para apanhar, isso que eu acho bem interessante. você apanhou gostoso, é que eu sei. Apanhei gostoso, o cara tava na minha orelha, no meio da reunião, pá, você tá errado. Eu até me divertia, sabe, Fra? Essa mentoria eu até me diverti mais. Engraçado que você não apanhou gostoso, não, né? Eu apanho também. Apanhou cara. também. Apanho também. Mas voltando, vamos falar de coisas importantes agora. Além de trazer um profissional como você para ajudar a olhar, eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente tem que ter um personal, ou você tem que ter um médico, você tem que ter um advogado, cuidar de você, tudo certo, tá tudo certo. E trazer um consultor especializado em finanças, eu acho essencial. Tá? Não adianta passar só por uma imersão, porque é uma mudança que vai 1 ano, 2 anos. Para você colher bons resultados. E eu sei que você também está à frente da ILHAP. Boa, estava tentando gravar, você estava que é um BPO financeiro, que eu acho que é uma baita de uma solução. Exato. Porque você tem um time especializado, com um custo baixo, que eu, sinceramente, eu acho que é uma saída para muitas pequenas e médias empresas. E não é jabá não, né, Wagner? Nós somos parceiros nós temos parceiros em comum. Um BPO financeiro parece que é um assunto que o empresário brasileiro precisa compreender melhor, né? Sem dúvida. E qual a importância disso, né? Ou tudo que a gente está falando até agora, onde às vezes a pessoa está no vermelho, ela não sabe o que fazer, ou ela toma ações e decisões que talvez não são as melhores para o negócio dela, ela não tem uma clareza sobre os números, os indicadores, o que ela precisa fazer com base nas informações do negócio dela, exatamente o BPO vem para suprir essa carência e essa dor do empresário. Para quem está nos ouvindo, Alex, o que é BPO? E que nós gostamos de falar termos e não explicar, né? Não, eu gostaria de fazer um resumo sobre BPO financeiro. Boa. Ele comentou o seguinte, a maior parte das vezes não é um parente? Exato. Eu gosto muito de cunhado, acho que é bem legal, acho que é um nome bacana para usar. Você poderia usar uma chamada. Né? Liberte seu financeiro da sua cunhada. Contrate um BPO financeiro, basicamente é isso. Você tira a cunhada dali, coloca ela para fazer outra coisa que ela seja mais interessante para fazer e contrata um BPO financeiro no lugar. Então, basicamente é isso. Agora traduz para o pessoal o termo técnico BPO financeiro. BPO, Business Process Management, BPO, Business Process Operation. Outsourcing. Eu estava tentando lembrar. BPO, Business Process Outsourcing. Boa. Ou seja, a gente já faz isso há muito tempo com o contador, né? Exato. A gente terceiriza a contabilidade para o contador. Então não é algo assim, bicho de 7 cabeças. Alex, eu vou dar acesso ao banco para um terceiro. Cara, isso está muito avançado. Nós usamos BPO financeiro aí e a gente pode falar isso com toda clareza. Nós temos uma pessoa interna cuidando do financeiro, mas ela vai lá e aprova. O BPO não tem acesso total, ele tem um acesso restrito, não pode fazer um TED, não pode fazer uma transferência. Ele consegue colocar contas a pagar, contas a receber, consegue acessar um software, consegue fazer DRE. E às vezes o pequeno empresário não entendeu isso daí. Explica aí. Alex, quando a gente fala do BPO financeiro, o empresário tem que entender, e é um paradigma mesmo, tá? Já peguei clientes que falam assim, porra, mas peraí, você vai ter o acesso. Eu perdi contrato já, porque falei com o filho do dono da empresa, alinhei, o cara adorou. Ele foi falar pro dono. Gerou o contrato, quem é que assina pela empresa, obviamente colocamos lá a pessoa responsável, na hora que chegou para ela assinar, o que é isso? Não, putz, eles vão implementar aqui um sistema, ferramentas, indicadores do financeiro, etc. Meu financeiro, eles vão ter acesso ao nosso banco? Cancela. Cortou. É um paradigma. Mas como que a gente quebra esse paradigma? Você falou muito bem. A empresa de BPO financeira, ela não tem acesso master às contas bancárias, ou seja, ela não tem capacidade, e se alguém oferecer algo diferente disso, fica não alerta. Aceite, né?
ela não tem acesso master da conta bancária. Não consegue contrair um financiamento, não consegue Nem não pagar consegue uma mudar conta. dados. E Nem pagar uma não conta. consegue, só consegue agendar. Exato. E a Às outra vezes vai lá quem está e nos autoriza. ouvindo não sabe isso ainda. né? Exatamente. Então, isso é perfeitamente possível. Tem gente que não sabe que dá para criar um acesso até para um financeiro, principalmente quem opera o próprio financeiro do negócio, ele não sabe que dá para você contratando uma pessoa, e aí está um erro também grave de muitos empresários. Contrata uma pessoa para o financeiro, não BPO, uma pessoa interna Dá acesso total. e dá o acesso master. Eu já peguei vários casos de desvio de valores. É por muito conta pior. disso. É pior. Pior. Então você, seja a pessoa interna ou BPO que a gente está conversando, você gera um acesso secundário, a pessoa agenda todos os pagamentos, agenda transferências, etc. E aí a gente no BPO organiza isso para te entregar como se fosse uma pastinha entregue na tua mão. Fala, ó, tá aqui todos os pagamentos que você precisa realizar naquele dia, naquele período. Confere, dá uma olhadinha. Se você não se sentir confortável com alguma coisa, você vai questionar. Olha, o que é isso aqui, etc. Esse é o papel de quem autoriza as transações. Ou seja, tem uma clareza muito importante nesse processo. Então, o objetivo principal é, primeiro, livrar o tempo do empresário para ficar olhando o financeiro dele e tentar encontrar as alternativas que ele precisa para o negócio. Deixar que ele foque, como eu já falei anteriormente, na venda, no produto, no serviço, no custo do produto, Em novas do frentes de serviço, receita. em novas frentes, num equipamento, numa tecnologia, etc. Livrar o tempo dele que ele despende lá, às vezes 3 horas por dia, meio período do dia, olhando o financeiro, tentando buscar dinheiro, tentando pagar a conta, ligando para um fornecedor, etc. e tal. A gente tira todo esse tempo, essa necessidade do empresário e faz isso internamente. Qual o diferencial da nossa equipe de BPO financeiro? Ela tem uma expertise, porque a gente treina as pessoas que estão na nossa equipe, mas elas têm uma expertise e uma cabeça de consultoria agregada. Porque tanto eu quanto o meu sócio na operação da Ilhap, a gente vem de uma pegada de financeiro, mas de consultoria. Então a gente tem muita experiência em gestão e a gente transmite isso para a nossa equipe. Vocês implantam também o sistema se o cara não tiver? Claro, isso aí na verdade é o ponto de partida para a gente. Quando a gente fala com um empresário e ele tem planilha, e acontece muito, né? Como é que você controla o seu financeiro da sua empresa? Tem uma planilha. E às vezes a planilha é 2 colunas, né? Não tem nem... Entrada e saída. Entrada e saída, e olhe lá ainda, nem saldo não teve, tem muita coisa. Ponto de partida, fala, olha, a gente precisa implementar um sistema no seu negócio para sua segurança. Uma planilha, eu adoro planilha, adoro Excel, só que é uma planilha. Né? Você deixar ela aberta ali, você está trabalhando com ela, de repente esbarrou num número, fez alguma coisa, apertou um delete, você não vou nem falar de perdeu, porque hoje você salva na nuvem e está tudo certo. Mas o sistema é outro nível. Você tem ali anos e anos com as informações que você pode acessar de qualquer lugar. Você tem sistemas muito interessantes de mercado hoje com preço muito acessível. Comecei um cliente agora, essa semana passada. Hoje de manhã eu fiz a reunião com essa cliente e dei a sugestão. Ela aceitou, ela não tinha controle nenhum do negócio dela. E uma empresa de mais de 15 anos de mercado. Tem muita gente assim. O que você está vendo de software no mercado que você tem oferecido? Olha outra dica aí para quem está ouvindo a gente, assistindo, né? Eu gosto muito de alguns softwares, e eu vou falar do custo-benefício deles, tá? Desses ERPs que tem no mercado hoje. O que eu mais gosto... Pode falar nomes? Pode. Não, o pessoal tem que patrocinar aqui depois do podcast. A gente é parceiro do OMI. O OMI, nós temos contadores, são nossos parceiros. Ele teve uma penetração grande no mercado, o OMI, para pequenas empresas, né? Senão a gente vai falar de TOTUS, de SAP, a classe é outro jogo. Para micro, pequenas até médias empresas. OMI, para mim, é a melhor ferramenta que tem no mercado. Adoro o OMI. Não só ele, mas eu particularmente, se eu tiver que escolher... E a interface dele é muito fácil de mexer. Muito fácil. Ele tem um detalhe que ele acaba custando um pouco mais com o passar do tempo, que ele tem lá uma pegadinha, não sei se mudaram em cima do faturamento. Em cima do faturamento. No segundo ano isso acaba pesando para algumas empresas, tá? Abaixo do OMI, o OMI está acima da prateleira para mim. Abaixo do OMI você tem uma escala ali de alguns sistemas. Você tem o Conta Azul, você tem o Bling, você tem o VHSys. O Bling e a Tiny era a mesma coisa, Tiny. Né? São esses 4 que eu recomendaria, tá? Se você está buscando um sistema mais parrudo para organizar o seu negócio, aí quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo só da parte financeira. Estoques, vendas, faturamento, seja produto, seja serviço.
Home para mim, primeiro patamar abaixo, Conta Azul, Bling, VHSys e o Tiny. Esses 4 vão te atender e aí a gente está falando a um custo de mais baixo, né? Porque todos os sistemas eles têm a escala de R$150 por mês. E eles têm um fator que não exige uma implantação. Porque quando eu participei de projetos de implantação de softwares mais parrudos, o software custa 500 mil, mas vai mais 1 milhão para implantar. Exatamente. Um toque você... E aí você tocou num ponto importante, Alex, porque quem está ouvindo, assistindo e não tem um sistema, usa planilha, vale a pena pesquisar todos esses que nós estamos falando, implanta algum desses. Um pouquinho maior, vamos supor, a empresa está faturando 40, 50 milhões, acho que o homem talvez teria que já ir para um qual daí, será, né? Depende, olha, se a empresa está faturando 40, 50, eu tenho um cliente, por exemplo, na base, que ele está faturando nessa faixa. E ele está entrando para um sistema, eu aqui vou falhar agora com o nome do sistema, mas ele sim está pegando um sistema mais parrudo de mercado. Mas a questão não é nem porque o homem, por exemplo, não atenderia ele. Aí entra a particularidade do negócio que às vezes... Tem que personalizar. Isso é regra de negócio. Então... Aí, querendo ou não, TOTOS, SAP... Não que a SAP personaliza, na verdade você vai ter que usar a metodologia deles, a sua empresa que vai ter que se adaptar. Mas existem softwares que eles são mais... Eles têm os módulos bem definidos, né? Certinho, né? São softwares mais robustos, eles têm soluções que atendem mais uma gama maior do mercado, principalmente em questões tributárias também, porque tem os detalhes das emissões de nota. Tem a Senior Sistema, você tem a Banner, você tem softwares que são... Aí vai ficando um pouquinho mais. Sem dúvida. É isso. Muito bem. Então... A gente está falando aqui de finanças, você que está nos ouvindo até agora, se você está curtindo, esse assunto é um assunto que interessa sim para todo mundo, fazer dinheiro sobrar mais no caixa, para você ter dinheiro para investir em marketing, para investir em vendas, para contratar time. Eu acho que é uma alavanca importante para puxar, é a alavanca do crescimento. Se você está curtindo e está nos assistindo ali no YouTube, você pode se inscrever para você ser avisado. A gente está postando um episódio por semana aqui nesse podcast, que também vai para o YouTube. Não é mais podcast, é Vostcast, que tem um vídeo, né? Vamos deixar podcast mesmo, que fica mais bonito, né? Senão a gente começa a falar de vlog. Você pode estar nos ouvindo no Spotify. E se você está nos ouvindo no Spotify, eu falo para o pessoal, se você não está gostando, dá uma estrela, pô. Você fala, não estou gostando. Dá uma estrela. Reclama, melhor. Tá vendo? Aí a Francine já tá falando lá, dá logo 5 estrelas, fala assim, esse pessoal é legal, a gente é legal, né? É verdade. E humilde, modesto, a gente é legal. Pô. Coloca 5 estrelas e depois você reclama, tá? Esse assunto foi chato. Você pode também nos achar no Instagram, Playgrowth Podcast. A gente está com a nossa nova temporada, querendo também novos temas. Se você tem algo para nos indicar de dúvida, de tema, de comentário, manda uma mensagem pra gente que a gente vai te responder. Comentário também no YouTube, a gente vai te responder. Porque esse é o jogo que a gente quer convidar você a jogar. É o jogo do crescimento. Estamos aqui falando de finanças. Finanças no sentido de aumentar a lucratividade. Quem que não quer isso, né? Todo mundo. Aumentar a lucratividade para que a sua empresa possa crescer. E a gente pensa muito em finanças, mas sempre com muita dificuldade de entender o básico, né? O que seria para um empresário, pequena e média empresa, o que seria o básico para ele? Pô, ele tem que ter um DRE, ele tem que ter um software. Para nós do marketing, ele tem que olhar o caixa. Ele tem que saber o custo de aquisição de cada cliente, que a gente chama de CAC. Né? Ele tem que olhar o LTV, que é o Lifetime Value, quer dizer, o quanto de dinheiro aquele cliente traz no tempo, até para ele saber o quanto que ele pode pagar por um novo cliente com marketing e vendas. Tem alguns indicadores aí que são essenciais, né? Se você tivesse que pensar, para dar uma dica para o pessoal que está nos ouvindo, o que ele tem que olhar bem de perto hoje? Sai desse podcast e vai atrás. Um outro ponto importante, Alex, assim, as empresas às vezes, elas pensam em vender mais para novos clientes e esquecem de olhar a base. Sem dúvida. Isso acontece muito. Então, por isso que uma consultoria comercial, uma equipe de marketing, é importante também para abrir o olhar do empresário nesse aspecto, porque
vocês principalmente sabem o quanto custa para conquistar um novo cliente. É o CAC. Então, a dica nesse sentido é, olha para a tua base. Às vezes já vendeu para 10 mil clientes e está lá. Eu canso de ver clientes na nossa base que, quando a gente puxa lá um relatório, você me ajuda nisso? Ajuda sim. Olha a importância do teu sistema. Sim. Porque se tem uma planilha, puxa, como é que você vai administrar tudo isso numa planilha? No sistema tem o nome das pessoas, tem a região, tem idade, tem aniversário, tem uma série de pontos que você pode abordar em termos de comerciais e marketing, que aí é a importância do teu sistema. Aí você puxa lá a relação, fala, não, deixa que o sistema gera um relatório, tem um Excel, legal, deixa eu fazer uma tabela dinâmica, eu vou te mostrar. Você vai me ajudar, ajudo. Quando você coloca lá, tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 contatos, e que aí você vê que tem gente que comprou há 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você fala, que trabalho que você fez com essa galera aqui, ó? Que te comprou quem opera com coleção, segmentos de moda, por exemplo, etc., não comprou na última coleção. Que contato que você fez com esse pessoal? Não, mas... E aí tá investindo lá nas ferramentas patrocinadas, tá investindo, tem um Instagram legal, tá fazendo vídeo, etc. E não fez nenhuma ação no WhatsApp, conversando, ligando para essa base de clientes. E às vezes ele não tem recurso, porque não é fácil ir atrás de uma base assim mais na unha. Se ele pega o time dele de performance, ou ele tem um pessoal de performance para ajudá-lo, sobe essa lista nas plataformas. Exato. Sobe essa lista no Meta Ads. O Google é um pouco mais chato, que tem algumas regrinhas, que a pessoa já tem que ter um certo gasto de mídia lá no Google para ele liberar esse recurso de subir uma lista lá nele. Mas está tudo bem, algumas empresas se encaixam com isso. Mas vamos colocar em miúdos aqui. Eu tenho lá uma lista com 4 mil contatos. Subo essa lista nos públicos personalizados do Meta. Você rapidinho conversa com essas pessoas. Os contatos são seus, é First Data. E você sobe uma campanha falando, cara, eu tô com essa novidade aqui. Isso que você falou, a gente bate em todos os clientes que entram. Aí a gente que bate, viu? Não é a gente que apanha. Desconta. Aí a gente desconta o belo tapa que a gente leva nas consultorias e a gente dá no cliente. Mas é algo que é muito engraçado, porque empresas grandes, empresas que já trabalham com tecnologia, empresas que já têm software, não têm ideia que tem muito dinheiro dentro da própria empresa já. Esses dias mesmo eu estava com um cliente e falei, vamos fazer um estudo, você tem aí 6 produtos, ele tem 6 produtos na área de software. Vamos fazer um cruzamento de dados? Quem tem o produto A está mais propenso a ter o produto B, C, D ou E? Qual que é? Vamos ver o perfil. Existe um comportamento padrão. Tudo nessa vida tem eu falo isso, né? Tudo nessa vida tem um comportamento padrão. Então vamos lá, vamos olhar. O que a gente percebeu? Eu vou me lembrar mais ou menos, é um número quebrado, mas é cerca de 40% da base que tem no primeiro produto, que é um produto de entrada deles, que é um produto que todo mundo pega, que é um produto fácil de vender, que é as maçãzinhas lá de baixo, que eu falei pra você, cerca de, em média de quase 40%, tem a tendência de comprar um produto B que tem um valor agregado muito mais alto. Então por que eu não posso trabalhar esse cara? Eu posso trabalhar ele num contato ativo, eu posso trabalhar ele com o WhatsApp, eu posso trabalhar ele com e-mail marketing, posso trabalhar ele subindo nas plataformas e fazendo a divulgação em massa. Então, ou seja, eu posso pegar esse cara e convencê-lo. Ele já tem contato com a minha empresa, ele já tem relacionamento com a minha empresa. É mais fácil ele pegar o segundo produto, a menos que você faça um trabalho muito ruim, né? Você sabe que o Meta está ajudando, né? O Meta liberou agora a API oficial do WhatsApp para qualquer empresa. Você que está nos ouvindo, qualquer um entra lá, você inscreve seu número do WhatsApp, ele vai te dar 1000 conversas gratuitamente. Olha aí. Para você, se os dados são dos seus clientes, você sobe essa lista numa automação e manda para todo mundo no WhatsApp, automaticamente, via API oficial. Oi, tudo bom? Aqui é o Alex do Pastel X. Tá. Faz essa tempo semana que estamos com uma promoção, venha para cá. E Alex, concorda que tem dinheiro na mesa aí? Sem dúvida. E a tua primeira frase foi, né? A importância também de ter a parte comercial e marketing funcionando. E se o empresário ele classifica ali em algum momento que ele não tem dinheiro talvez para investir naquilo, mas olha essa sacada que a gente está falando agora.
Se ele está mergulhado lá num problema financeiro, ou independente se ele não tiver problema financeiro, mas ele não está enxergando ali possibilidades de crescer, uma equipe qualificada, por exemplo, como vocês, vai olhar para dentro dessa base, como a Fran descreveu agora, e vai citar essas oportunidades. Sim. E pouquíssima gente trabalha com a base. Então, eu já vi empresas falar assim, poxa, mas aquela agência ela vai exigir que eu tenha um investimento X mil reais em patrocinado, etc. e tal. Pode até ser, mas também tem essas oportunidades dentro da casa e que só ali provavelmente a pessoa vai pagar o custo da agência, vai pagar o custo do investimento no patrocinado se tiver que fazer, vai sobrar um lucro que talvez vai estancar a sangria que ele tem lá no caixa no mês a mês. E isso é um ponto de decisão do empresário. Porque às vezes se ele não decide, olhando só para o caixa dele, que pode estar no vermelho ou pode estar apertadinho, ele se limita a possibilidades de negócio. Então, o empresário tem que tomar decisão todos os dias, né? E se ele tiver indicador, evidentemente, para tomar decisão assertiva, vai ajudá-lo. Mas tem algumas coisas que parecem óbvias, mas não são para quem está mergulhado na operação no dia a dia. Esse é um caso que, para mim, ele tem que... Se ele não estiver trabalhando com a base e ele não tiver... Às vezes não está trabalhando porque ele não tem as ideias necessárias para poder fazer. Ele precisa de alguém, ele precisa de uma consultoria, ele precisa de um apoio, alguém especializado para poder ajudar naquele sentido. E, de novo, eu não tenho dinheiro, talvez na primeira semana ele gera o dinheiro para pagar aquilo que é o investimento. Essa visão, eu acho que eu gosto de passar isso pro empresário. É uma questão de visão. Se ele começa a enxergar que, primeiro, contrato um BPO, eu vou pagar o BPO só daqui 30 dias. Já resolve vários problemas ali. E às vezes ele acha que é um custo. Só que às vezes não sei se os custos ali de BPO tem uma ideia de mercado, mas está bem mais acessível que o que era antigamente, né, Wagner? Alex, assim, para uma empresa pequena que fatura... Às vezes fica mais barato do que um sei lá. Não, então olha a referência, Fran. Né? Quando eu estou conversando com um novo cliente e eu entro nesse ponto, eu demonstro para ele que os serviços de BPO, não só o nosso, né, mas enfim, as empresas de mercado, mas uma empresa séria, qualificada, o custo que a empresa vai pagar para o serviço de BPO, ele é a metade ou às vezes até menos do que um funcionário que talvez vai entregar aquilo que você precisa para o seu negócio. Olha só, eu tenho um cara cuidando do financeiro, libero esse cara que é da minha confiança. Né, gente, liberte o seu cunhado. Liberte o seu cunhado. Cato esse cara, meto ele de SDR para ir atrás de vendas. Meta ele fazendo qualquer coisa que seja mais relevante do que ficar pega, no zero. Contrata o BPO, cato esse cara que era do financeiro para me ajudar a acertar CRM. Vai ser muito mais lucrativo. Acertar, começar a mexer em vendas, começar a mexer no marketing. Olha só como já começa a raiar o dia. Começa a abrir espaço. Porque esse cara vai trazer clientes, o BPO vai começar a arrumar a casa, ele começar a olhar para o futuro. Porque, na minha visão, e eu tenho ajudado alguns empresários nisso, quando o empresário decide sair do operacional, é a melhor decisão da vida dele, só que é uma virada de chave difícil de tomar. E eu tenho uma receita de bolo. Contrate alguém melhor do que você. Então vamos supor, o cara é um sócio de negócios. Contrate alguém que seja melhor do que você para lidar com os clientes. Vai te abrir um tempo para você olhar para outras coisas do seu negócio. Então, o empresário às vezes não tem essa coragem. E começar com uma consultoria eu acho que é o primeiro passo. Porque o consultor vai falar, cara, o que você faz o dia inteiro? Ah, eu faço isso. Cara, contrata alguém para fazer isso. Quanto que é a sua hora? Isso vai ficar muito mais barato se você contratar aqui alguém. Eu uso bastante esse exemplo. Sai desse operacional. Esse é o primeiro tapa na cara que o consultor dá na nossa cara. O cara vem pro estratégico, você como dono da empresa, sai disso, você vai contratar 2 pessoas aqui, o BPO, mas aqui nessa visão, pronto, você já vai marcar uma reunião no BNDES, você já vai marcar uma reunião no Finame, você já vai atrás de implantar o software, que talvez a empresa pequena
vai ser o líder, ele que vai ter que encabeçar? Sim. É o dono da empresa que tem que encabeçar a mudança de um software. Não, com certeza. Se o Porque dono da empresa não mudar, ninguém Ele vai muda. ter que treinar o time, ele vai ter que mexer na cultura. Mas eu não dou 12 meses, o jogo do cara é outro, Wagner. Sim. E até voltando no ponto de sistema, quando você perguntou, né, os sistemas, como é que o BPO trabalha nesse aspecto? Lá na nossa operação, a gente implementa o sistema. Em muitos casos, o cliente tem um sistema, mas ele não utiliza nem 10% do sistema que ele tem. Sim. Às vezes só para emitir nota, às vezes só para cadastrar alguma coisa, às vezes para cadastrar alguma coisa do financeiro, mas não faz nem conciliação bancária. Então a gente auxilia nesse processo de implantação do que falta ainda para o sistema rodar do jeito que precisa, ou se ele não tem nada, ou se ele tem um sistema que não serve para o negócio dele por algum motivo, a gente vai lá no mercado, estuda o melhor sistema e faz a implantação completa daquele sistema. Esse é o nosso trabalho também como BPO. Enfim, mas o empresário ele precisa entender que se ele tem um sistema, ou se ele tem informação, e se ele tem pessoas qualificadas do lado dele para ajudar na tomada de decisão, não tem como o negócio não crescer. Porque, de novo, a grande maioria, eu não tenho a estatística, o percentual aqui para dar para vocês, mas a gigante maioria, a estatística do Wagner, de 16 anos de consultoria, 95% dos sócios ou dos empresários, eles são vendedores comerciais do próprio negócio, ou eles são os técnicos, que eu falei no início do seu negócio. Ou ele é um cara de operações, serviço. ou ele é um cara de negócios. Né? Exato. Então, se ele está focado no administrativo financeiro, você concorda que ele está perdendo, né? Ele está investindo tempo em uma área que não é o know-how dele, não é onde ele tem especialidade. Então, às vezes ele fica daí, não participa de um evento, não participa de uma rede de negócios. E não foca no principal, né? Que é alavancar a empresa dele. Fran, não melhora o produto. Então aí, se o cara não consegue crescer, gente, sinto muito, a responsabilidade é sua. Eu vou dar um exemplo claro de um cliente que entrou na base da consultoria e ele disse para mim assim, olha, Wagner, eu quero participar da implantação do financeiro, eu vou fazer o financeiro. Eu disse para ele, vou falar nome aqui para não ficar chato, né? Mas eu disse para ele, legal, você tem tempo, eu vou tentar fazer de uma forma que você invista 1, 2 horas no máximo do seu dia. Tudo bem? Tranquilo. Consigo fazer. Fui lá, montei o processinho, etc e tal. Implantamos um sistema que ele não tinha, etc, tal. Passou um mês, ele não me entregou as informações da forma que ele deveria. Nem o dever de casa da primeira semana. E aí eu já sabia. Mas eu falei, poxa, então, o que está acontecendo? Me conta como é que está a tua rotina. Não, tranquilo, mas eu vou dar conta, etc. Passou um segundo mês, eu disse para ele, falei assim, vamos fazer o seguinte, ou você contrata uma pessoa do financeiro, um BPO, uma pessoa, o jeito que você preferir, para você fazer o negócio funcionar, ou você cancela com a consultoria, porque não vai ser agradável para mim mais um mês e eu não sentar para falar de estratégia do seu negócio. Então, o empresário, ele precisa realmente mudar o mindset dele em alguns momentos para... às vezes ele tem muitos empresários, eles vêm do nada, do zero, vai crescendo e ainda tem aquele pensamento, a cabeça presa à escassez. Então, ele tem medo de talvez dar um salto. Muita coisa. Isso, ele pensa que mas eu vou gastar 1.000, 2.000, 3.000 reais, é o dinheiro que eu estou tirando do meu bolso. Eu posso colocar esse dinheiro no meu bolso. E ele esquece de talvez fazer uma conta ou de olhar, mudar o mindset para enxergar o cenário do A para o B. A exemplo que você disse do teu colega, que investiu na casa e depois ele percebeu que se ele tivesse comprado as máquinas, locado, girado no negócio dele, ou seja, investido no negócio dele, ele teria talvez faturado muito mais, teria muito mais lucro, teria comprado 2 casas, talvez, 3 casas. Então, essa mudança de mindset é difícil mesmo, porque, de novo, muitos empresários às vezes vêm do nada, têm um senso de escassez e têm uma dificuldade para virar essa chavinha. Mas é necessário. Porque hoje, se eu tivesse que falar para alguém, Alex, o que eu devo olhar para minha empresa? Cara, pessoas. Comece a contratar pessoas melhores do que você. Senão você vai ficar estagnando. E o tempo vai passando, Fran. O cara, hoje tem 30 anos, vira 2 dias sem dormir, entendeu? Mas chega os 40, chega os 50, ele não vai conseguindo manter o mesmo gás, Wagner. E ele não formou time, não diversificou,
não montou uma segunda empresa, uma terceira empresa, porque ele não conseguiu gerar sócios, Não ficou ele, escalado. ele vai colher um resultado ruim. Olha a dor disso. Delegação. A maioria das pessoas, independente de empresários ou não empresários, tem dificuldade em delegar. E quando a gente fala em delegar, você tem que tomar cuidado para não delargar. Né? Tem muita gente que larga, né? Fala assim, faz isso, etc. E eu inclusive auxilio os empresários em alguns aspectos deste ponto. Que assim, quando o empresário ele vai crescendo, tem toda aquela dor do crescimento, né? Onde ele faz tudo, começou o negócio, ele faz tudo. Aí vai crescendo, ele contrata uma pessoa, contrata outra, aí vai aumentando a equipe. Vamos supor que ele virou a chavinha que a gente falou agora, mudou o mindset e está pensando em crescer. E aí ele contrata mais gente. Não contrata no aspecto que você falou, e eu concordo perfeitamente, Alex, que você tem que contratar alguém melhor do que você. Né? Mas, ok, contratou a equipe, e aí ele começa a falar, pô, você precisa me ajudar nisso aqui, faz isso aqui, espera que a pessoa faça por si só. As pessoas, hoje em dia, elas têm uma séria, como que eu posso dizer? Você tem uma dificuldade, na verdade, de encontrar pessoas que, primeiro, vistam a camisa de fato do negócio, entendam o que é o objetivo do negócio para fazer a coisa crescer. Mas, segundo, tem dificuldade em entender a cultura da empresa, entender exatamente os objetivos que você precisa implantar naquele dia a dia, de tal maneira que se você não treiná-las, se você não quebrar culturas incoerentes que a pessoa absorveu em outros negócios, em outros empregos, e você acompanhar isso com alguma frequência, não vai dar certo. Então, quando a gente fala em delegar, a gente tem fases de delegação, na minha visão, que você tem que passar exatamente o processo. Se ele não tiver um processo desenhado, tá? Estou dizendo aqui, te explico como fazer, acompanho, cobro por aquilo e vou acompanhando por um período. Qual é o erro do empresário, da maioria dos empresários? Eu passo para Fran, faz isso aqui, como é que faz? Faz assim, assim, assado. Tá, vai lá, faz, tá corrido, amanhã eu te explico melhor, faz. E eu não cobro a Fran. Daqui um mês eu vou chegar lá para a Fran e falar, Fran, cadê aquilo que eu te pedi um mês atrás? Poxa, mas é que eu... E aí eu vou fazer o quê? Eu digo, a Fran não serve para trabalhar comigo, porque, pô, ela não teve iniciativa. Então o empresário, às vezes, ele culpa as pessoas, diz que as pessoas não têm iniciativa, mas ele tem um problema na delegação das atividades, que é ensinar ou ter alguém ali para ensinar, acompanhar e cobrar. Você tem que, na tua operação, ter clareza sobre as metas, não metas financeiras ou de valores, mas de entregáveis, e o processo de acompanhamento, cobrança, até a conclusão dessas tarefas. Isso você pode fazer em aplicativos de mercado. Eu gosto bastante de usar para mim o Trello. Né? Eu organizo as minhas atividades, as minhas tarefas com o Trello, por exemplo. Mas pode ser uma planilha, pode ser do jeito que você quiser, um caderninho. Mas você tem que seguir esse processo, porque senão você vai culpar sempre a sua equipe, que ela não está entregando o que você precisa, mas na verdade é você que não está sendo um bom líder na gestão dessas tarefas de treinamento das pessoas. Isso é uma dor, eu não sei se inclusive acho que é a maior dor dos empresários hoje, a gestão das pessoas. A gente vem tentando resolver isso de tudo quanto é jeito. Ele fala. É delegar. Não, ele falando pra Ele vai falando e eu vou fazendo assim, ó. Não, ele falando. Você pode entrar na gente, por favor? Que é assim, ó. Você falando, Wagner, eu só tô aqui esperando pra ver o que ela vai falar. Wagner, Eu só tô esperando. em defesa aos empresários desse país, eu gostaria de te dizer que é o seguinte. É muito legal Eu quero quando ver sua você fala resposta enquanto assim, eu tomo ó. água. Oi, meu amigo, tudo bem? Nós temos essa tarefa para realizar. A tarefa é a seguinte: você vai tirar isso daqui e você vai colocar aqui. Combinado? Combinado. No dia seguinte eu chego para ele e falo: oi, amigo, você tirou a caneca daqui e colocou aqui? Claro. Você pediu? Mas aí eu tô atolada de observações, é porque eu tenho várias pessoas pra entendo o que você disse que você fez. Você não fez? Você falou que fez. Perfeito. Uma tarefa simples de tirar a caneca daqui por aqui. E aí, de repente, passa uns 3, 4 dias, eu brinco que há uma entidade na cabeça do empresário que fala assim: vai dar uma olhada lá se a caneca tá no lugar certo. Olha lá, tem certeza que a caneca foi pro lugar Só que você confere. achou que ia? Confere. E aí você vai lá e fala:
caneca tá aqui. Você chama a pessoa. Lembra que eu te pedi pra tirar a caneca daqui e pôr aqui? Você anotou aqui que você colocou a caneca no lugar que eu pedi. Por que ela está aqui? Eu não entendi. Aí começa a ficar complicado. Ela é boa pra dar resposta. Ela é boa, né, Começa Wagner? a ficar muito complicado, porque o supervisionar, ele não é só cobrar. Isso. Ele é conferir. E muitas vezes, pro coitado do empresário, Já tem um monte de coisa, né? que tem um monte de coisa pra fazer, ele acredita, né, na fiel palavra da pessoa que disse: eu fiz, tá tudo pronto, fique tranquilo. Só que tem um detalhe, Fran. Ele vai dar no meio agora, que vou tomar um tabé, fica vendo. Não. Segura, Vai no peraí, bem, deixa eu... vai indo no... Peraí. Devolve em top spin pra ela. Mas ela foi boa. Não, o exemplo que ela deu ela é ótima. o que de fato acontece Mas eu muito. eu tô esperando a minha réplica final, mas eu quero... Isso de fato, né? Você estava falando, eu pensei que acontecesse na Suíça, né? Não aqui no Brasil. Não, nesse processo, é só na Noruega. Aqueles lados, né? Lá nos países nórdicos. Acontece muito, né? E a gente entra num ponto que também não dá para abordar todo, devido ao nosso tempo, todo esse tema aqui, mas normalmente quando acontece esse processo que você descreveu, Fran, é porque possivelmente lá na contratação dessa pessoa Já começou errado. você não definiu tudo o que você precisava, não só tecnicamente falando, mas como perfil da pessoa de trabalho. E aí, desde lá começou errado. Porque essa pessoa talvez ela nem deveria estar sentada ali, entende? Sim. Então isso... Eu gostei do Wagner, tá? Eu também gostei porque ele acabou... Eu tava com uma dúvida cruel. Demito ou não demito? Agora já entendi. Demito. Fran, não, mas Tô ó... brincando. Não, mas Fran, ele é bom. Porque quando você falou ali, você retratou um quadro pintado em tela, tá bom? Pintado em tela de coisas que nós enfrentamos na nossa agência. Todos os empresários com certeza todos os têm. empresários. Eu e a Fran, nós temos um case de sucesso. Ela se tornou sócia por 500 coisas, meritocracia dela. Gostaria de trazer mais sócios para a nossa agência, mas não está fácil. A gente tô com o projeto de implantar o partnership, mas não é algo fácil, né? Porque senão você vai acabar só implantando para depois... Exato, tem que tomar cuidado. Ter que comprar as ações. Tudo de novo. Exato. Então, e nós estamos há 1 ano na consultoria para contratar melhor. Sem sombra de dúvida, a gente erra na contratação. Mas eu e a Fran temos o mesmo defeito. Nós confiamos que a pessoa vai fazer do jeito que a gente faria se fosse eu, ok? Só que a cabeça dessa pessoa é diferente da minha. O raciocínio dessa pessoa é diferente do meu. A Fran é o seguinte: Fran, ABC. Só falo isso pra ela, Wagner. Não é pra você ficar fazendo proposta depois pra minha sócia pra ir pro teu grupo, tá? Mas eu falo ABC pra ela, ela entende A vezes 2 ao quadrado, B dividido por 3, C elevado à quinta potência. Tem o D, o E, o F, G e H. Não vou tratar o K, L, M, N, O, P, porque não é o momento, mas vai chegar um momento que o do X, R... eu só falei ABC. Então esse perfil da Fran é muito difícil de achar. E se deu muito bem comigo. Porque eu sou o cara só de falar ABC. Eu sou um cara muito macro. Eu sou um cara mais de negócios. Não sou um cara de operações. Eu tenho muita dificuldade com micro. Eu preciso de me cercar de pessoas que organizam. Ok? E a Fran, às vezes eu vejo que nós esperamos que a pessoa tenha esse raciocínio. E a gente está chegando no momento de falar, não. Essa pessoa não raciocina como eu. A gente até está lendo um livro que fala, ensine os outros... Não ensine os outros o que fazer, ensine-os a pensar. Eu quero matar o autor desse livro, não? Tudo bem? Porque é muito difícil. É difícil. É muito difícil. E a gente tá tentando contratar melhor. E a gente acredita, nossa, passando por um puta de um processo e contratamos. E essa pessoa tem dificuldade. E eu e a Fran temos discutido exatamente isso. A gente quer delegar, mas está faltando a gente acrescentar um pouco mais de processo e de detalhamento. Na contratação. Não, sem dúvida, na contratação, mas a pessoa já está da porta para dentro, eu acho que ela vai entender a ABC, porque eu falei 1 hora na reunião, entendeu?
e ela não entendeu. Não, mas o exemplo da caneca é bem prático. O exemplo foi pause a campanha. Não, sem dúvida, Fran. Tem casos... Campanha pausada. Eu entro 3 dias depois, a campanha está ativa. Não. Então, é diferente. Aí é um outro problema. Aí Não é nós nem erramos tipo na contratação. raciocínio. Erramos na contratação e nós temos que melhorar de alguma forma na contratação. Você falar para a pessoa assim, cara, tá vendo essa caneca? Eu gostaria que essa caneca saísse desse ponto A ao ponto B. O que você faria? Olha, eu pegaria... É que a gente está usando uma coisa simples. A gente está fazendo uma analogia simples. Mas você teria que falar para o cara, olha, eu estou com um problema numa campanha que o lead, a meta, o KPI da meta é gerar leads a R$60. Se eu estou com a campanha gerando a R$150 e já gastei R$1.500 do orçamento de 3.000 e ainda falta 3 semanas, o que eu deveria fazer? A pessoa meu, corta ali. Se a pessoa falar, olha, Fran, eu deveria pausar a campanha pelo menos para analisar melhor. Opa, talvez essa pessoa tão crua você consiga não contratar desde o início. Faz sentido, Wagner? Total. E aí, eu concordo plenamente, acho que a isso gente saiu um pouquinho do tema, mas é muito pertinente. Mas é porque ele cutucou a onça com a vara curta. Mas esse tema... Mas você sai daqui ganhando um café e um pão de queijo daqui. Perfeito. Mas esse tema, na verdade, ele tem tudo a ver com o empresário. Por exemplo, o ano passado eu participei de um evento que tinha 2.500 empresários, somente empresários. Com todo mundo que eu conversei, e o tema tratado lá era gestão de pessoas. As dores dos empresários eram, na sua totalidade, gestão das pessoas, gestão de equipes. Cada vez mais, a gente começou falando um pouco sobre isso, né? Sobre formação, sobre pessoas, enfim, mercado. E com essa dificuldade que a gente tem hoje de mercado, você tem que saber liderar a equipe. E qual é o detalhe que eu deixo aqui de sugestão? Quando você fala para a pessoa, a gente tem um hábito, na verdade, né? A gente, pela nossa correria, você chega lá e fala assim, olha, pega a caneca, às vezes você mesmo está colocando a caneca na posição que você deseja. Sim. Né? Você pega na mão da pessoa e faz e coloca a caneca ali. Tá errado. Tem que fazer exatamente o raciocínio que você colocou agora, Alex. Olha, eu preciso que essa caneca vá do ponto A para o ponto B. O que você me apresenta de ideia? E silencia. Você tem que ouvir mais a equipe e realmente colocar ele para pensar. Para ele desenvolver um raciocínio e a partir dali ele... eu acho que a gente tem que colocar a caneca para cá. Tá bom, pode fazer. E deixa fazer. E aí, se possível, que a gente sabe que o empresário, né, não fica só de braço cruzado durante o dia, acompanha para checar se ele de fato colocou a caneca lá. Principalmente no começo. No começo. Porque eu vejo casos de sucesso na nossa agência. A gente está conseguindo chegar no que você está falando. E quem está nos ouvindo vai poder contratar o Wagner e subir esse degrau, vem comigo. Porque eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras. Contrata o BPO, sai um pouquinho, abre um pedaço do seu tempo para você se dedicar a pessoas. Para você assumir seu papel de líder. De deixar de ser um executor para ser um executivo. E aí você começa a ter mais até energia para pegar as pessoas do seu time e fazer isso, porque vai uma energia grande, né, Fran? Não, a energia é grande. Energia. A energia é grande. E aí a gente também quer que as pessoas cresçam muito rápido, Wagner. E as pessoas não crescem. Então a gente também tem que falar, fiz de tudo para contratar certo. Fizemos todo um processo melhor. A pessoa está aqui dentro, o Wagner deu uma receita de bolo que depois eu vou catar a edição, viu, Marcão? Eu vou catar aquele minuto lá, vou recortar e vou fazer um corte. Do que você falou ali de delegar ou Delargar. Podemos usar, né? Aí você coloca a minha carinha do lado. Vou fazer um meme, Fran. Porque é um desafio para o empresário, eu sofro também isso. É um desafio. A gente quer crescer, quer olhar melhor as finanças, quer olhar melhor o marketing, a gente não consegue olhar tudo. Comece a contratar pessoas melhores, só que a pessoa 100% não existe. Você tem que ser melhor para treinar pessoas. Isso. E você estava falando algo que é fazer as pessoas, elas apresentarem. Porque às vezes alguém com tanto talento como a Fran, tá? Você vai ter a oportunidade de conhecê-la mais de perto. Ela já fala, cara,
é o seguinte, ela é uma mistura de Marvel com DC. Pra quem é nerd, ela é uma mistura do Homem de Ferro com a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman. Meu Deus. Então a pessoa fala assim... Nossa, daqui a pouco... A pessoa fala assim, meu Deus, eu não preciso fazer nada, a Fran vai resolver tudo. E em vez de causar no nosso time Um crescimento. uma admiração e um respeito, que eu acho que as pessoas te admiram muito, mas às vezes não fazem o que você fez, eu acho que é um desrespeito, que admiração não é respeito, são coisas diferentes, que daí você precisa mesmo, falou, cara, ó, eu quero te dar a chance de você fazer, apresenta pra mim, porque se você mastigar muito, parece que a pessoa não cresce. E deixa eu complementar, Alex. Uma dica que eu aprendi, tá? Aprendi isso dolorosamente. A gente tem que entender qual é o perfil de pessoa que a gente está lidando do outro lado para passar uma tarefa, para delegar uma tarefa. Quando eu falo que eu aprendi, tinha já em várias ocasiões, né? Na consultoria acontecia muito antes lá da pandemia, hoje a gente trabalha muito no modelo online, etc e tal, mas antes visitava os clientes, ia lá, corria para lá e para cá, estava sempre na rua, e era muito comum eu passar o telefone, a mão no telefone, falar com a equipe e dizer, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, corre com outro, esse cliente você faz assim, assado, tal, você fez não sei o que, blá, 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 blá. Tá, você entendeu? Não, entendi. Legal, então amanhã você me entrega isso. Aí chegava amanhã... Tinha só 10% feito do que você A falou. caneca tava no mesmo lugar. Ele é que tá caneca, Bruno. Aí eu dizia o quê? Porra, cara, mas peraí, eu fiquei 20 minutos com você no telefone, eu tava no trânsito, eu expliquei, fui detalhe por detalhe, brigava, né? Você fala, porra, não tô entendendo, por que não entregou? Ah, é porque isso, porque aquilo. E aí O que você descobriu? Conta pra O mim. que eu descobri? Aí tem uma sacadinha, né? O que eu descobri? Eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso e eu comecei a perceber não, né? Tem na literatura que existem os perfis de pessoas, que você tem um perfil auditivo, provavelmente na mesa que nós três somos auditivos, pelo papo que a gente está, né, tendo, assim, conhecendo um pouquinho as pessoas, ou seja, é aquela pessoa que você falou, faz, etc, e daqui a pouco acabou. Você falou uma coisa hoje, se perguntar daqui 30 dias, não lembro, na mesa a gente conversou assim, da caneca, tal, tá tudo certo, auditivo. E tem as pessoas que são sinestésicas, aí tem lá todos os perfis, né? Vou pesquisar sobre isso, Alex. E aí, Hoje. olha com alguém da minha equipe, e depois eu te passo, né? Olha com alguém da minha equipe, o que eu fiz e funcionou demais. Esse mesmo processo que eu estava dizendo, que eu ficava falando, e frequentemente tinha lá, fazia às vezes, mas fazia de uma forma incompleta, pegava um gancho, mas eu falei, putz, não lembro, etc. Comecei a perceber que eu não podia falar com ela. Eu tinha que compartilhar uma tela, eu tinha que abrir um Excel, um Word, alguma coisa, e demonstrar o que eu queria. Falava, mas você desenhou, é isso. Então você tem que entender também se a pessoa que está do outro lado, ela tem esse perfil e que ela ou é do mesmo perfil que o seu. Claro que tudo já vai voltar para o que a gente falou, que se você tem esse perfil auditivo e para você isso é um negócio, contrate gente auditiva. Que você vai falar, a pessoa vai pegar e vai fazer. É fácil? Não, é mais difícil as pessoas com esse perfil. Mas se você tem pessoas que não têm o perfil, que você tem que desenhar no modo de falar, para a pessoa entender e entregar aquilo que você precisa, você tem que se adaptar àquela pessoa para ela entregar. É o líder. Você é o líder, na verdade, no final das contas, você é o responsável. Exato. Se você não fizer isso... O fracasso do time é o seu fracasso. Perfeito. Se você não fizer isso, você vai cobrar, você vai achar que a pessoa não tem capacidade de fazer aquilo, às vezes ela tem uma baita capacidade para fazer aquele entregável, para te entregar de uma forma melhor do que você gostaria, do que você pediu, só que você pediu da forma que não foi a forma mais adequada pelo perfil daquela pessoa que você está liderando. Eu vou trazer o Wagner aqui para outro episódio. Não, eu adorei o episódio. Você falou que ia ser chato. Foi o melhor episódio das últimas. Ó. Wagner, olha, foi demais. Esse assunto é para render muito. Infelizmente, a gente está chegando no final que nós deveríamos extrair muito mais. Você está de parabéns. Como eu faço para te contratar? Eu ia falar, como que a nossa audiência consegue te achar? Como que nós conseguimos te contratar?
Legal. A gente vai pôr aqui embaixo, né? Tem aí embaixo na legenda, mas o nosso site... Rengal Consultoria. Rengal Consultoria. Rengal com W no final. Isso. Rengal. RENGAW consultoria.com.br ou na nossa plataforma de BPO financeiro, ILHAP, que é ilha, ILHAPP, ilhap.com, sem o BR. Seu Instagram é aberto no LinkedIn? LinkedIn, Wagner Bergamin, e tem as páginas das empresas também, ILHAP e Rengal Consultoria. Wagner, nós temos uma amiga em comum que nos conectou. Ela falou Uma pra querida. mim... Ela falou pra mim que eu ia adorar você e ela acertou em cheio. Fico feliz. Principalmente você batendo na minha sócia, eu fiquei muito feliz. Imagina. Agora fiquei até vermelho. Fiquei até vermelho aqui. Desculpa, Fran. É uma brincadeira que nós A temos. gente tem uma A Fran com brincadeirinha. luva de Fran. Foi. A Franca, a Thaís são as minhas duas sócias e elas estão na operação da C3, que eu saio da operação em 2019 e tô mais como advisor, mas eu não tô fazendo bem o meu papel, tô mais ou menos, né, Fran? Mas pelo menos eu tô conectando você e a pessoas muito boas, né? Sim, não. Ele faz bem o papel dele. Ele ajuda os outros a bater em mim ou na Thaís, Isso. entendeu? E tá tudo certo. Tô brincando. E a gente fica feliz da vida. Estamos num grande momento de crescimento. Queremos convidar você também a crescer. Essa é a nossa proposta aqui do podcast. Play Growth é o jogo do crescimento. Traz dor? Traz Muita. dor, crescer. Mas aqui você vai aprender a como fazer um colaborador tirar a caneca do ponto A e levar para o ponto B. Excelente. Perfeito. Aprender marketing, vendas, finanças. Nosso agradecimento, Wagner, por você estar aqui com a gente. Uma consideração final, um highlight que você gostaria de destacar aí nessa despedida nossa aqui. Primeiro agradecer, na verdade, o convite, a participação, foi muito gostoso, passou muito rápido o tempo, né? Agradecer demais vocês. E a minha última recomendação para os empresários, assim, você precisa ter, não vou dizer foco e determinação, porque não acho que é possível um empresário não ter foco e determinação, senão vai principalmente fazer- no Brasil. Vai fazer outra coisa daí, né? Mas ele precisa ter a organização do negócio dele. Ele precisa ter a capacidade de enxergar-se como é que está a receita, custos, resultado do negócio, endividamento para chegar no resultado operacional e aumentar a lucratividade do negócio dele. E a gente bateu um ponto importante para deixar aqui um final, né? Em algum momento, mudar o mindset. O empresário ele precisa entender que em algum momento ele tem que sim tomar um risco, virar a chavinha, perder o senso de escassez, que muitos têm esse senso lá da infância, enfim, da trajetória. Ficar contando zeros, né? Virar essa chavinha Contando zero forte. e mudar o jogo. Aí o jogo vira outro. E olha, não demora muito. Quando o cara vira essa chave, incrível. A coisa acontece muito mais rápido do que ele pensa. E eu acho que dentro do que tudo que você falou, eu acho que uma dica que fica pro empresário é profissionalize as principais áreas da sua empresa. Finanças não é para amador. A gente afunda as nossas finanças residenciais, pessoais, justamente porque somos amadores. Então, dentro da sua empresa não pode ter amadorismo na área de finanças. Você não contrata um contador amador, você não deve contratar. Você não contrata um consultor que não tem um case, né? Por exemplo, contratar o Wagner é fácil, ele vai contar 5, 6 cases dele ali, vai ficar simples, você vai confiar nele porque ele tem uma história para contar. Você não contrata uma agência de marketing, um profissional de marketing para te ajudar, que não tem know-how, que não tem conhecimento, que não tem formação, que não tem habilidade, né? Então, prestem atenção, acho que o empresário brasileiro precisa sair do amadorismo. Eu vejo muito empresário sofrendo com o amador. Eu contratei o fulano que fez um serviço lá pro Zé da esquina e agora tá fazendo para mim. E será que ele é o profissional que vai te ajudar a alavancar o seu negócio, a fazer o seu negócio crescer? Então, para você sair de um ponto A e para um ponto B, né, Alex? A gente sempre fala isso. Você tem que contar com um profissional especializado. E a gente trouxe o Wagner aqui hoje. Excelente, Fran. E aí é isso. Tripézinho, tá? Finanças, marketing, vendas e compras. Tem isso bem estruturado no seu negócio, vai dar certo. E depois a gente fala de gestão de pessoas. Tá aí, gente. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu cresci muito. Com certeza, você que está nos ouvindo até agora, se você curtiu,
se inscreve aí no nosso canal, se você está no YouTube, você se inscreve, você vai ser avisado de novos episódios. Você pode também fazer um comentário nesse episódio, a gente vai te retornar. Você pode nos seguir no Instagram para você também mandar uma mensagem para a gente ali, seria ótimo. Dicas, críticas, elogios, quiser saber algum detalhe mais aí de alguns dos nossos parceiros que a gente trouxe, você pode acessar o nosso site, playgrowth.com.br. Se você está no Spotify, nos dê 5 estrelinhas, nos siga, vai também nos ajudar a saber se estamos no caminho. Se você está na rede vizinha, porque ele sempre esquece do TikTok, Playgrowth Podcast. Muito bem, novamente obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para você.